e fala também da folha salarial bem menor no Atlético Mineiro, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de mais nada, deixa eu só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Atlético Mineiro entrou na briga com o Vasco e Fortaleza por um jovem atacante de 19 anos de idade. Trata-se de Joaquim Lavega. Esse cara pertence ao River Plate do Uruguai e tem sido destacado como uma das grandes promessas do futebol do país. Quero te falar agora sobre meias livres no mercado, jogadores que seu time poderia assinar a qualquer momento sem custo algum. O principal nome dessa lista já deixou de fazer parte dessa relação. O Oscar, que assinou contrato com o São Paulo, já foi até anunciado. Mas ainda existem algumas boas opções, como por exemplo Rafinha Alcântara, irmão do Thiago Alcântara, filho do Mazinho, e com passagens, por exemplo, por Barcelona e Inter de Milão. Rafinha que não joga desde a metade do ano, quando saiu do futebol Qatari. Dá para contar também nessa relação de Carlos de Pena, já foi do Internacional e vestiu a camisa do Bahia, jogador livre no mercado. Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, sempre todo mundo falando que ele era mais talentoso do que o jogador do Corinthians, não fica no Botafogo. Queria chamar atenção também para Nicão, que estava emprestado ao Atlético Paranaense, tinha contrato com o São Paulo, não se acertou com nenhum desses clubes. E Juan Casares, que já foi jogador do Santos, do Atlético Mineiro, é outra alternativa no mercado. Rigoni, meio atacante, chegou a jogar como atacante no São Paulo, viveu bons momentos, não teve seu contrato renovado no futebol dos Estados Unidos e procura clube no futebol brasileiro. Para completar, Juan Oliveira, esse bem menos destacado atleta que pertencia ao Corinthians. Só para arrematar em relação a essa busca por meias, importante lembrar que existem alguns movimentos de jogadores para essa posição empregados com cifras astronômicas, como por exemplo a tentativa do Palmeiras em contratar Andréas Pereira por 20 milhões de euros. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que conseguiu reduzir de forma drástica a sua folha salarial com os primeiros movimentos para 2025. É que, além do Gabriel Milito, ex-treinador, outros 4 jogadores já deixaram Cidade do Galo, assegurando uma economia de mais ou menos 4 milhões de reais por mês. Entre todos que foram embora, aquele que tinha o maior custo, Paulinho, que entre salários, direitos de imagem e luvas embolsava 1 milhão e 400 mil mensais. Gabriel Milito custava 1 milhão de reais por mês. Vargas, 700 mil. Kardec, mais 500 mil, além do Mariano com outros 400 mil reais. O Atlético ainda pretende negociar a qualquer momento Maurício Lemos, zagueiro que já não joga há algum tempo e tem mais um ano de vínculo. Pintando proposta só razoável, o Igor Rabelo também não fica. Alan Franco tem proposta do futebol mexicano, Zaratio e Batalha são problemas distintos. Contratos próximos de vencer e o Atlético gostaria de permanecer com ambos, mas pode ser obrigado a aceitar negociações deles para não perder esses jogadores de graça. Também especularam Guilherme Arana no Corinthians, já contei para vocês que a chance desse negócio acontecer, até porque ele depende de um parceiro para que o Corinthians pague 12 milhões de euros, hoje me parece muito pequena, para não dizer que uma chance mínima. Tá perguntando quem vem para o Atlético. Cara, essa pergunta é muito boa e importante. Deixa eu até mandar mensagem para uma pessoa do Atlético. Alguma chance de o Cuca fechar? Porque assim, só para vocês entenderem o contexto, né? O Atlético gastou semanas com o Luiz Castro. A alegação oficial do Galo é de que o Luiz Castro, depois de fechar com o Atlético, disse que não pode rescindir o contrato agora com o Al Nassr. Informação de uma pessoa do staff dele é diferente. Mas tudo bem, isso já não vem mais ao caso. Os caras tentaram o Pedro Caixinha, que fechou com o Santos. O Antônio Oliveira, que foi especulado na semana passada, uma pessoa do Galo me assegurou que o nome dele nunca esteve na lista. Foi um cara oferecido ao Atlético e que nunca causou grande empolgação. Resta saber se agora, sem mais um técnico, se vai o Antônio Oliveira ou se vai o Cuca, tá? Mandei mensagem para uma pessoa do Galo, uma pessoa de uma das diretorias, tá? Só não posso identificar qual diretoria, senão vão matar a minha fonte. Mas eu perguntei assim, alguma chance de o Cuca fechar? Nunca ouvi o nome dele. Então, vamos de Antônio Oliveira.
Aí a pessoa tá completando, mas não estou nas negociações, tá? Então a pessoa tá dizendo que não ouviu o nome do Cuca, mas que não está nas negociações. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo para perguntar se eu sigo a linha do GE de que o São Paulo vê negociação por um Wendel travar depois de o Porto pedir dinheiro. Perguntei, sigo essa linha? Não. Então, então dá para dizer que o negócio está perto? Seria um pouquinho mais falador. Só um não me quebrou as pernas, né? Nicola, se houver debandada no Galo, o Hulk pode arrumar as malas? O Leandro, no final de semana, eu tive aí na quinta, na sexta e no sábado com o pessoal da 98, né? E aí os caras estavam falando, pô, mas imagina a cabeça do Hulk agora com a saída do Paulinho, né? Se outros jogadores importantes saírem, é natural que o Hulk demonstre preocupação, né? Até aí, imaginar a saída dele já vai uma longa distância. Deixa eu contar uma curiosidade. O salário do Paulinho nos tempos de Galo era de R$900 mil por mês, por salários e direitos de imagem. Só que o Paulinho chegou de graça ao Atlético Mineiro, tá? E por ter chegado de graça, ele teve direito a uma luva que era paga de maneira anual, mas uma luva grande, que fazia com que os vencimentos do Paulinho gerassem na casa de R$1.300.000 por mês. Sem caixinha, quem será o novo técnico do Galo? Foi o que eu mandei para uma pessoa do Atlético. A pessoa disse que não ouviu o nome do Cuca, mas que ela não está participando das negociações. Deixa eu mandar mensagem para uma outra pessoa. Boa noite. Alguma luz no fim do túnel sobre o novo técnico do Galo? Só cortina de fumaça aí fecha com Renato Gaúcho. Rodolfo, você fez uma lembrança boa, né? Porque com uma restrição que existe interna em relação ao Cuca e com a falta de empolgação em relação ao Antônio Oliveira, não ficaria surpreso se fosse esse o nome, não. Tá boa a lembrança sua. Emanuel Moraes, Rodrigo Muniz e Roger Guedes no Galo. Procede? Não procede, Emanuel. Vamos lá. A condição financeira do Atlético para 25 não é boa. Não adianta a gente vir aqui enganar vocês. Roger Guedes ganha R$5 milhões por mês no Al Rayyan do Catar. Foi procurado pelo Palmeiras. Não, pelo Palmeiras não. Ele foi também não. Ele foi estudado pelo Flamengo, para falar a verdade, o Pitombeira conversou com o pessoal do Flamengo, mas estava conversando com a antiga diretoria. O BAP e o José Boto não morrem de amores por ele. Roger Guedes é alguém que sempre está na mira do Corinthians, mas nem Flamengo nem Corinthians nunca tiveram capacidade financeira de contratá-lo, até porque além desse salário de R$5 milhões por mês, tem a questão da aquisição dos direitos econômicos, e o Al Rayyan pede 15 milhões de euros. Esqueçamos esse nome. Sobre Rodrigo Muniz, cara, o Atlético tentou muito, o Rodrigo Muniz. Foi um negócio absolutamente insistente. E o tempo mostrou que o Galo estava certo nessa questão, porque o Rodrigo Muniz, logo depois de ser muito assediado pelo Atlético, desinvestou a fazer um monte de gol pelo Fulham na temporada passada. Ele chega a ter, naquela oportunidade, uma média de quase um gol por jogo. Temporada atual já é uma realidade bem diferente. 17 jogos, 2 gols e uma assistência. Por exemplo, contra o Southampton, empate 0-0, ele foi titular. Contra o Liverpool, empate em 2-2, ele jogou só 22 minutos e meteu gol. Contra o Arsenal, entrou nos 10 minutos finais. Contra o Brighton, foi titular. Enfim, ele tem alternado condição de titular e reserva. Não dá para imaginá-lo saindo por agora, não, tá bom? Luciano pode ir para o Galo? Eu vi notícias hoje. É verdade? Mais que o Paulinho saiu. Não mais que o Paulinho saiu. Cara, o Luciano hoje ganha na casa dos R$700 mil por mês. O São Paulo vai exigir uma compensação financeira para negociar. Não dá para imaginar o São Paulo negociando de graça. A ideia do São Paulo era vender o Luciano para fora, ganhando uma grana e economizando esse dinheiro do salário. Para clubes brasileiros existe uma grande preocupação de que ele vá, jogue bem e o torcedor que adora o Luciano critique muito a diretoria, tá, Rodrigo? Mas vou dar uma checada, eu mandei mensagem agora há pouco para uma pessoa do Atlético. Alguma luz no fim do túnel sobre o novo técnico do Galo? Interrogação, nem visualizou, tá? Então, assim que essa pessoa responder, eu pergunto também essa questão aí que você me citou sobre o Luciano. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Atlético Mineiro. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.